Boa noite, amados irmãos, mais uma vez unidos aqui no Ministério do AFK, Ministério Guiando ao Rebanho, para o culto de celebração. Vamos nesse momento entrar na presença de Deus e vamos celebrar com alegria a oportunidade que Ele nos concede de podermos estar na Sua presença. Amém? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, meu Senhor e Rei. Tu és, Senhor, para nós, o nosso arrimo, o nosso baluarte, Tu és tudo para nós. Tudo que somos, tudo que temos, ousamos a fazer é para a Tua honra e glória, e pedimos que o Senhor nesta noite possa inundar os nossos corações com a presença do Teu Santo Espírito, ajudando-nos, alegrando-nos, fazendo-nos cada dia mais aptos a estar na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, no tempo, no dia, na noite, em todo tempo de peregrinação nessa terra, porque somos peregrinos. Na verdade, aqui estamos, Senhor, para ser aprovados para o Teu reino eterno, e que o Senhor possa trazer nesta noite a alegria da Tua santa palavra. Desde já te pedimos, inunda com Teu Santo Espírito ao nosso pastor Américo Gomes, que o Senhor possa dar a ele dom não só de ensinamento, conhecimento, de profecia, mas o dom, Senhor, de poder levar a palavra até os corações daqueles que o Senhor tanto deseja que sejam alcançados. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e para toda a eternidade. Amém. E glória a Deus. Aleluia! Santo é o Senhor dos Exércitos, bem-vindo à Igreja Pentecostal do AFK. Aleluia! Nossa EBD foi uma bênção hoje. Só faltou você aqui com a gente. Se você estivesse aqui, seria mais bênção ainda. Glórias a Deus. Eu me alegrei.
salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia! Um abraço aí pro pessoal do Sul do Brasil. Deus seja louvado. É bom glorificar ao Senhor na beleza da santidade do nosso Pai. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Santo é o Senhor dos Exércitos. Bendito seja o Senhor,
Aleluia, que bênção que você está aí com a gente hoje. Glória seja dada ao nosso Rei. Uma bênção. Deixa eu ajeitar aqui que o vento... Já faz um tempo que você amou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. Não vem. Então você pergunta a Deus por que eu quis, Senhor, pra não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver. De Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver. De Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Aleluia ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia, santo é o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nosso Deus e Pai, o nosso glorioso Salvador Jesus Cristo. Um abraço para o nosso irmão Miguel Campanharo, que também está aí ligado na nosso culto de celebração da Igreja Pentecostal do Aficá. Uma bênção de Deus para o seu coração. Que bênção de Deus é ter vocês aí com a gente. Um abraço, pessoal do sul do Brasil também está ligado com a gente. O Miguel Campanharo está assistindo do Espírito Santo, se eu não me engano, lá da terrinha do café. Eu já tive oportunidade, que ele mandou para mim lá a filmagem que ele fez. Muito café. Mandou uma vez, na época que o café estava na floração, uma coisa mais linda, tudo branquinho, aquela maravilha. E o cheiro que a pessoa que está lá deve ser um cheiro agradável, né? E há muitos anos atrás eu tinha um pé de café plantado no vaso, e ele florescia e dava café, e era um perfume maravilhoso. Que perfume abençoado. Então um abraço para vocês que estão ligados com a gente aí, a paz do Senhor para vocês, uma boa noite e um bom culto. Que a palavra do Senhor possa penetrar nos vossos corações e possa levar para vocês conforto, paz e edificação. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos adorar o Senhor
Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus se declara o pão vivo que desceu do céu. Os judeus estavam perplexos com a pessoa do Filho de Deus. E eles sempre interrogavam Jesus, interpelavam o Senhor, para que o Senhor pudesse dar a ele alguma resposta que fosse positiva, favorável aos seus ouvidos. O homem deseja ouvir aquilo que ele quer ouvir, mas Deus dá para o homem aquilo que ele precisa ouvir. E o que eles precisavam de ouvir era a verdade da revelação divina para o homem. Então, quando chega no Evangelho de João, capítulo 6, diz assim o primeiro versículo: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberiade, e numerosa multidão, porque tinha visto o sinal que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus o monte e assentou-se, e ali com os seus discípulos. E nesse momento Jesus vai fazer o que? Um grande milagre. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar a todos de comer? Filipe vai dizer: Senhor, não temos quantidade de dinheiro suficiente para comprar pães. Jesus não perguntou por dinheiro, Jesus falou: onde tem pão? Aonde tem pão? Agora eu quero pular do versículo 6 e quero ir aqui para o versículo 32 do mesmo capítulo 6 de João, que Jesus diz assim, ó: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Lá no último versículo, versículo 40, ele diz assim, ó: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. No versículo 41, ele diz assim: murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, na plenitude dos tempos. Aí você pode perguntar: mas pastor, como a plenitude do tempo poderia ser naquela época? Me perdoe, estou com ressecamento, agora à tarde me deu muita dor de cabeça, passou a dor de cabeça, mas muito ressecamento na garganta, acho que é devido ao tempo. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. E uma vez, no seminário, eu questionei o professor e falei: professor, como a plenitude dos tempos? Que plenitude dos tempos é essa? Realmente, Cristo veio na plenitude dos tempos. Não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Mas se você notar algo, algo que depois de eu perguntar e questionar e debater, depois de um tempo, né, agora, há uns 15 ou 20 anos atrás, eu começando a estudar lá na mesa de estudo, quando eu colocava ali, eu estudava muito, às vezes na madrugada fazia estudo, e Deus falou comigo que a plenitude dos tempos, mas eu como a plenitude dos tempos? Aí eu voltei a estudar para completar os meus estudos, que ainda não tinha terminado, o estudo secular. E quando eu cheguei na escola, eu comecei a estudar e eu fui encaixar o que a Bíblia diz com tudo que acontece hoje. Eu comecei a notar que tudo que nós estudamos hoje, tudo que você estuda hoje para você falar para as pessoas assim: olha, eu sou formado, principalmente nessa área, na área do conhecimento acadêmico de uma forma geral, as pessoas gostam de chegar para você para mostrar que ela tem grandes conhecimentos
elas vão falar assim, ó, já dizia Sócrates, né? Já dizia Platão. Aí tem uns que querem mais moderno, não, porque Kant diz assim. Aí o camarada faz isso para ele mostrar o nível de cultura que ele está. Porque o indivíduo que não tem informação não conhece a ironia socrática, não conhece a maiêutica socrática, não conhece o que Kant disse, não conhece o que outros filósofos e sábios desse mundo disse. Então, quando você olha hoje, as faculdades hoje estudam o quê? Os filósofos que vieram antes de Jesus. Então, quando Jesus se apresenta, a filosofia, a base da filosofia do mundo já estava pronto. Hoje, a política de hoje, ela é toda formatada dentro dos padrões gregos, que tem lá quem manda, quem preside, tem o Senado, tem as pessoas. Então tudo que você vê hoje ainda é modelo de 2000 anos atrás, de mais de 2000 anos atrás. Quando você olha a política hoje, a política é baseada nos princípios gregos: democracia, governo para o povo, do povo e para o povo. Então, quando você começa a entender, a plenitude dos tempos verdadeiramente foi naquela época, quando todas as religiões, 90% das religiões hoje já existiam naquela época: estoicismo, cristianismo, judaísmo e outros ismos. Quando Jesus vem, implanta o cristianismo, passa o cristianismo a existir. Budismo já existia, outros tipos de religiões já existiam. Depois veio o islamismo, depois veio crescendo as coisas, mas tudo baseado na filosofia de um tempo em que Jesus veio nessa plenitude, ou seja, o tempo pleno do conhecimento filosófico, da política, do interesse humano. Se você olhar, verdadeiramente Jesus veio na plenitude dos tempos. Não só na plenitude dos tempos de todas as sociedades, mas também na plenitude do tempo da mensagem da profecia divina. Tudo estava pronto, tudo foi convertido para a chegada do Filho de Deus. E quando Deus envia Jesus para um mundo que questionava a todos e a tudo. O mundo questionava a todos e a tudo que eles podiam contemplar por conhecimento óptico ou ouvido, que conhecimento daquela época, livro era caríssimo, era conhecimento oral. Então as pessoas buscavam esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação. Então Jesus, ele vem para responder o questionamento dos sábios desse mundo. Quando as pessoas diziam, não, comamos e bebamos, o estoicismo dizia, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. E acabou, o corpo para nada serve. A Bíblia diz para nós santificarmos espírito, alma e corpo. Deus está falando que o corpo, sim, ele tem valor, porque o espírito do homem habita nele. O espírito do homem não nasceu de um bruto, foi Deus que o deu, veio de Deus, e precisa de ter cuidado com o tabernáculo desse espírito, dessa alma que habita nesse corpo. Então Jesus veio respondendo a toda a pergunta dos filósofos desse mundo. Quem poderá responder tudo isso? E o Senhor veio para responder não só aos filósofos desse mundo, mas também aos religiosos desse mundo, que não há outro caminho, que não há outro Senhor a não ser Ele, porque Ele é o único que desce do céu e dá vida ao mundo. Os homens se alimentaram no prato da filosofia. Os homens se alimentaram e comeram e encheram seus ventres com conhecimento acadêmico humano, mas jamais eles se esforçaram para se envolver com Deus por meio da sua palavra. O homem olha para um livro que é lançado hoje, que às vezes é plágio de muitos sábios do passado, que a verdade é essa. A tu vê que a sabedoria e o conhecimento humano parece que ele não se expandiu, ele não cresceu. Em algumas áreas ele cresceu, em outras as pessoas só estão reformulando as palavras, estão trazendo e sendo sábio em cima da sabedoria de outros que já passaram por esse mundo e deixaram plantado esse conhecimento. As pessoas vão ali, mudam as palavras, mudam a dinâmica, mudam um pouco a maneira de falar, e as pessoas crescem
mas não se desenvolve, permanecem presa no mesmo mundo que eles vivem, permanecem presa no mesmo jeito que eles são, porque o homem precisa de um alimento melhor do que aquele que o próprio homem pode promover, produzir e dar para ele. Quando nós olhamos hoje alguns púlpitos de algumas igrejas, e você vê que hoje o coach está tomando conta dos cultos, não existe mais o Espírito Santo que tem poder para usar a autoridade dessa palavra, mas é o coach que vai lá e quer influenciar, quer levar a pessoa, quer dar energia ao camarada, e tudo isso, coisas humanas. As pessoas hoje estão saindo com seus ventres espirituais com palha seca e vão para casa faminta e continuam carregando os seus jugos, seus fardos pesados. Continuam levando seus fardos pesados, dominada pelo pecado, escravizada pelo sistema desse mundo, pelo interesse de riqueza efêmera e passageira, a qual o homem não pode reter em suas mãos. Muitas vezes as pessoas ficam ricas hoje, amanhã estão empobrecidas, ganham dinheiro hoje, amanhã não tem mais nem como pagar as suas custas, as dívidas que tem, porque o plano, o projeto desse mundo é escravizar, é dominador, é dominar o mais forte, dominar sempre o fraco. E se o fraco não tiver uma consistência, um entendimento, conhecimento das realidades que o cercam e o conhecimento de quem está regendo o mundo aqui embaixo, que é o diabo, o sistema do diabo é para aprisionar, escravizar, fazer o homem comer nas suas mãos, no seu costo, e viver daquilo que ele faz e traz para as pessoas para destruir. Então todos os homens, muitas das vezes, em busca de riqueza, olham para os sábios desse mundo. Tem homens hoje que, na sua arrogância, quando ele consegue um pouco de poder, eu já vi isso acontecer, a pessoa pegou lá a história de Napoleão Bonaparte, começou a ler e se empolgou com a força de Napoleão, como ele conquistou vários reinos, como ele conseguiu chegar onde ele chegou, um camarada que era um grande soldado, um grande general, e ele se falou, eu vou tomar, e foi, e conseguiu, mas ele caiu. As pessoas só olham para os lauréis, mas não olham para o resultado. As pessoas olham para Nabucodonosor, as pessoas olham para Ciro o Grande. Eu já vi pastores, pasme no que eu vou falar, pastores, que se sentiam Ciro, ainda tinham o prazer de falar assim, não, eu sou como Ciro, eu sou como Ciro, eu tenho os meus espias na igreja, porque ele não era um homem de Deus, não era uma pessoa de palavra, não era um homem que cumpria com o sim, sim, não, não, ele precisava de agente secreto dentro da igreja, na sua maioria fofoqueiros, que vinham trazer fofoca para ele, e às vezes os obreiros de Deus eram pisados, rejeitados, porque muitas das vezes o obreiro de Deus, ele não tem papa na língua, ele fala a verdade, porque Cristo nos chamou para falar a verdade, e aonde tem o governo de Satanás não gosta da verdade. O diabo, ele não aceita que a pessoa fale a verdade, ele quer que você conte história, fale tudo que você pode falar, ele quer que você aplauda ele, olha que maravilha, ele quer ser bajulado, mas ele não quer a verdade, nenhum tipo de verdade. Verdade para ele é inimiga do reino dele, do sistema que ele cria, para ele permanecer no poder e ficar no poder. Ele quer pagar as pessoas, ele quer dominar as pessoas, ele quer manipular as pessoas. São verdadeiros psicopatas, são verdadeiras pessoas doentes, as quais muitas das vezes nós caímos nas mãos desse tipo de gente. Jesus está evangelizando o mundo, e os praticantes do judaísmo seguiam Jesus de perto, questionando tudo que ele fazia, vendo tudo que ele fazia e sempre colocando uma dúvida naquilo que ele fazia. Eles disseram para Jesus, depois de ter comido o pão que foi multiplicado pelas mãos do Cristo, eles falaram para a senhora, os nossos pais comeram pão no deserto. Aí Jesus, porque Moisés deu pão para eles no deserto, eles nem conhecem a escritura que eles leem. A escritura aqui não diz que foi Moisés que deu pão para Israel comer. A escritura diz que Deus fez chover pão do céu, pelo ministério de Moisés. E Jesus vai falar, Moisés não vos deu a comer o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá a comer, que é aquele que desceu do céu e dá sabedoria ao mundo, da vida.
Quando Cristo fala de sabedoria, Cristo está falando de vida. Quando ele está falando de sabedoria, ele está falando de vida, porque a sabedoria bíblica, ela te dá vida, ela te liberta, ela amplia a sua visão, ela faz você viver uma vida social melhor, ela faz você desfrutar da vida social à sua volta melhor, com temperança, com equilíbrio, com tempero, com a quantidade de sal certa. Quando você não tem sabedoria, você mete o pé pelas mãos, destrói sua vida, destrói seu casamento, destrói a sua empresa, destrói a sua riqueza, destrói a sua casa, destrói a sua família, com as suas próprias mãos, por falta de sabedoria, porque não tem condições de resistir o Deus desse século, que de perto seduz os homens para levar a passos largos para a destruição. Então os judeus estão em volta do Cristo, comendo o pão que Jesus multiplica, comendo o peixe que Jesus multiplica. Eles estão se dessedentando, eles estão vendo o que eles nunca viram, eles estão contemplando o que eles nunca contemplaram. Nunca no templo, desde os tempos de Moisés, se viu dizer nem no tabernáculo que alguém entrou no templo e curou um cego de nascença, mas Jesus curou um cego de nascença lá dentro. Nunca se viu que ninguém, lugar nenhum, que alguém deu ordem, 10 leprosos ficaram purificados de sua lepra, no estado terminal, aonde já estava no vale dos imundos, era para morrer lá desgraçadamente, e Jesus purifica 10 leprosos. Nunca se viu em lugar nenhum dizer que um homem cego grita por Cristo e Jesus diz, vem cá, ele se levanta de um salto, chega perto do Senhor, a multidão está vendo, e os olhos é restaurado. O filho de Bartimeu, que era cego, eles estão vendo tudo isso, mas os seus corações estão endurecidos, empedernidos, os olhos espirituais fechados. Eles só enxergavam com os olhos da carne e olhavam Jesus como filho de Maria, filho de José, que mora aqui, que é pobre, que não tem muita riqueza, que não tem um status social elevado, não está nem no meio da nobreza, mas esse homem tem uma sabedoria. Que sabedoria é essa? Essa sabedoria, ela vem de cima e não de baixo, é do Pai e não dos homens, é de Deus para os seus filhos, é o pão que alimenta aqueles que estão famintos. Então esse pão dá vida, e Jesus diz assim, Jesus fala, Moisés, quem vos deu o pão do céu não foi Moisés, foi meu Pai. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. E lhes disseram então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Você notou aqui algo? Os religiosos, os filósofos, os sábios, os ricos, milionários, os grandes multimilionários, aqueles que governam o mundo, eles precisam de vida. Eles sabem que eles não têm a vida no sentido que eles buscam. Os judeus, muitas das vezes abastados, ricos, numa posição social elevada, seguiam Jesus, olhavam com suas vestes belas, com seus trajes do mais puro linho, que eles andavam vestidos, bem vestidos, as pessoas sabiam diferenciar eles, por causa das suas vestes, a maneira burilada, fina de falar. Mas eles estavam em volta de Jesus, mas não queriam reconhecer Jesus, por causa da aparência, por causa do status social. Mas o status que Cristo trazia transcendia o entendimento dos homens e levava a cegueira para o coração de pessoas que não têm comunhão com Deus por meio da sua palavra. Quando você não tem comunhão com Deus pela palavra dele, você não consegue contemplar a beleza de Deus num filho de Deus verdadeiro. E a beleza de Deus muitas das vezes não está na aparência humana, não está na roupa, não está na riqueza, está naquilo que o indivíduo destila da sua boca, porque a palavra que eu vos falo é espírito e é vida. E Jesus está dando o pão do céu para eles, e eles não estão querendo comer o pão do céu é comido. Por isso que Jesus diz, na mesma dinâmica, a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebido. Aquele que não se alimentar de mim não viverá e não tem parte comigo. Então os judeus se alimentavam da sua religiosidade, os judeus se alimentavam do conhecimento filosófico dos seus grandes rabinos, dos seus grandes patriarcas, que deixaram para ele, que apontavam para Jesus
mas ao longo da história, com seus escritos, com suas doutrinas, com seus costumes, eles foram se distanciando de Deus ao ponto do Criador do céu e da terra. Paulo fala disso no livro de Atos dos Apóstolos: eu sei por vossa ignorância, porque vocês não conheceram aquele que se apresentou a vós. Vocês não conseguiram assimilar por causa da dureza e da cegueira de vossos corações. Vós mataste o Santo, o Senhor, o Criador do céu e da terra, quando ele tabernaculava no corpo de sua carne. Aí Paulo vai dizer para eles: fazendo assim, foi Deus que permitiu, porque fazendo assim, vocês cumpriram com a profecia os salmos, os escritos dos profetas e os salmos, que ele padeceria e morreria e seria pendurado no madeiro como um maldito, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Mas agora, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele está nos reconciliando com ele no sangue e na ressurreição e na morte do Cristo. Então esse Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Os religiosos, os filósofos, os praticantes do judaísmo, os islâmicos, os crentes evangélicos, aqueles que dizem ser católico, apostólico, romano, os cristãos, nós precisamos de um encontro com este Senhor e se alimentar desse pão que é descido de Deus e que dá vida ao mundo. Nós temos que abrir o nosso coração para que Deus encha o nosso coração da sua verdade, da sua palavra com qualidade. E hoje as pessoas estão em busca de palavra profética. As pessoas hoje tornaram o evangelho um misticismo religioso. Não ouvem mais Deus falar por meio da autoridade da sua palavra. Não querem ouvir porque querem um fast food espiritual, querem um prato de sopa, querem um chá, querem um melhorar o espiritual, algo que lhe dê esperança agora nesse momento que eu estou sofrendo, quando Deus diz que tudo é o tempo. O livro de Eclesiastes diz que debaixo do céu há tempo para tudo. As pessoas querem o tempo de glorificar, de dizer: olha, está tudo deu certo, oh glória, maravilha. Mas quando chega o tempo de chorar, as pessoas não aceitam, não querem passar por ali. Quando chega o tempo de ser humilhado, as pessoas chutam o balde, fazem loucura, e muitos choram no seu canto, esperam em Deus, buscam o Senhor. Estou passando por esse vale, eu estou aprendendo. Eu estou chorando no meu canto, eu estou sofrendo no meu canto, estou falando: Senhor, Senhor, olha aí, Senhor, olha aí, Senhor. Não chuto o balde, eu espero no meu Deus, porque eu sei que o sangue dele nos purifica de todo pecado, e há poder na mão, no braço estendido do Senhor, para nos socorrer no meio da calamidade, da desgraça, de tudo aquilo que o diabo faz conosco. As pessoas hoje não querem comer do pão do céu. As pessoas querem algo preparado pela mão de algum rabino, de algum sábio, de algum profeta. Hoje as pessoas, nem a Bíblia ensinando que o ministério profético acabou em João Batista. O último profeta das Escrituras foi João Batista. Os outros agora não tem mais profeta por ofício. Quem se intitula: não, irmão, eu sou profeta, profeta mesmo. Não é. Você tem dom de profetizar. O dom de profetizar é a autoridade de pegar essa palavra. Quando eu estou pregando, eu estou profetizando aqui, e posso ser usado no dom, esporadicamente, por algum assunto do interesse de Deus, não do interesse do homem. Então, profecia não foi dada para dar casamento, para dizer que você vai ser rico, para dizer que você tem que fazer isso ou não, para dizer que amanhã vai chover ou não, para dizer que Deus vai te curar ou não. A palavra já diz que tu crê, Ele te cura. A palavra já diz: se tu tiver coragem, arar a terra, botar a semente, plantar a muda, Deus vai dar graça e vai produzir, porque Ele é fiel e verdadeiro. E as pessoas hoje querem uma palavra. Eu preciso de ouvir uma palavra. Aí vai atrás do profeta e se tornam refém dessas pessoas, e ficam ali em volta como um beija-flor, voando em volta de uma flor de plástico que perde a sua energia com o tempo, e depois estão morrem olhando para uma flor falsa. Assim estão os homens, indo atrás de palavras proféticas e abandonando a verdadeira profecia. Querem ouvir uma palavra profética imediata que resolve os seus problemas, mas não querem ter o preço de pagar e de chorar e de jogar, arar a terra, jogar semente, ter coragem de sofrer o período da seca e falar: Senhor, eu sei que tu está comigo na seca, na abundância, na chuva, na escassez, e sei que esse período o Senhor tem promovido para mim, para me aperfeiçoar. Nós só queremos os lauréis.
nós só queremos, oh glória a Deus, e aleluia, que maravilha, aí que o irmão quer chegar e ó, só contar dinheiro, não, irmão, a bênção está grande, mas quando chega no momento de escassez e começa, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está provando os corações. Quando o nosso coração está no reino dos céus, o diabo pode levantar onda, o diabo pode soprar os ventos. Você vê a diferença? Os discípulos estavam no barco, Jesus estava com eles, eles foram remando, chegou uma hora da madrugada, o vento começou a soprar forte, o mar começou a agitar, e a coisa está ali. Deus está dando uma lição para a igreja hoje. Se estiver no meu barco, oh glória, se estiver no meu barco, o Senhor está falando, que é a palavra profética, ouve a palavra da profecia, da palavra pregada. Deus está falando, se tu estiver no meu barco, não pense que vai ser mar de rosa, vai ter vendaval e vai ter águas tortuosas em cima de você. Jesus está aqui no barco, os apóstolos estão se esforçando com medo de morrer, e Jesus está fazendo o quê? O que Jesus está fazendo? Dormindo, tranquilão, ó. Eles sacodem Jesus, mestre, tu não vê, Senhor, tu não está vendo isso, nós estamos perecendo. A Bíblia diz que Jesus levanta, olha para ele e fala, homens de pouca fé, que é esse, rapaz? Vocês estão aí, que negócio é esse? Que é ele me importunando por isso? Mar, acalma-te, vento, cala-te. E fez bonança e ficaram. Aí a pergunta deles, o questionamento deles, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pão fala de alimento, alimento fala de suprimento, de vida constante. A palavra dentro de você, Cristo quer um relacionamento com você, de maneira que quando o diabo te armar o laço, ele não quer ver você no desespero. Ele está falando, ei, eu estou no barco, me ouve, deixa eu falar contigo. Quando Jesus se levanta e fala para ele, homem de pouca fé, que é isso? Que é isso? Jesus, com a atitude que ele teve ali, mas ele parou o vento, parou o mar. Ele quis dizer para os discípulos assim, vocês são meus, eu estou com vocês estão no meu barco. Jesus já disse antes de acontecer, Jesus falou, eu serei batizado, vocês vão ser batizados com o batismo que eu sou, e receberão o Espírito que eu recebo, e beberão também do cálice que eu estou bebendo, mas quem vai beber primeiro sou eu, mas a autoridade que eu derramei sobre vocês está convosco, e o homem às vezes não sabe usar essa autoridade, porque não ouve a palavra, não tem intimidade com ela, não se aproxima dela. Eles gostam de culto do reteté, onde as pessoas estão profetizando, na sua maioria mentira, aquilo que Deus não vai fazer, quando a palavra está dizendo aquilo que Ele faz. A palavra está dizendo que Ele é o pão vivo, e o pão vivo dá vida ao homem, ao mundo, e as pessoas não querem comer o pão vivo do céu, porque se acostumaram com o lanche pronto. Querem botar a mão no bolso? Quanto custa? Por isso que os homens hoje botam preço em tudo, e a multidão da cristandade estão sendo enganada, iludida, investindo no homem, e o homem estão ficando ricos, cheios de dinheiro. Eu conheço pastores que ele passa perto dos outros pastores, até mesmo da membresia da igreja, com o nariz assim, 20 graus acima do horizonte, da linha do horizonte, passa assim, como se fosse um rei. E quando vai pregar, ele fala, não, porque quando eu comecei, mas hoje ele é Deus da igreja, hoje ele é o Deus Todo-Poderoso, você tem que ser esparro dele, e lá, obrigado, tem que dar um dízimo. Eu conheço pastor, que no final do ano, ele manda no envelope para você, ele manda dentro do envelope para você, para a sua casa, é muita cara de pau isso, ele manda dentro do envelope, os 12 meses do ano, e os dias que você deu oferta, e os dias que você não deu. Ele está indiretamente te chamando de ladrão. Ele está falando para você, ladrão, tu não deu o dízimo 8 meses, só deu o dízimo 4 meses. É isso que o envelope faz, é isso que está dizendo, dizendo para você, eu sei que você não está dando dízimo, por quê?
E as pessoas bobo se sujeitam a isso e ficam calados quando deveriam protestar. A Bíblia nos chama de protestante, falar em virtude do erro e buscar a verdade. O dízimo não é obrigado para ninguém. Depois que Cristo morre na cruz, volta a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Dízimo é comprometimento com Deus, mas voluntário. É você que faz, é você que dá. Você, pastor, eu quero ser dizimista, amém. Eu ensino isso aqui. A pessoa vai ser, ora a Deus, faz você um voto com Deus e vai ser. Que não é obrigado a dar dízimo, mas eu ensino. O dízimo completa a sua adoração. Se você fala assim, não, eu sou adorador, então você tem que abandonar o pecado, não assassinar, não roubar, não prostituir, não mentir, ser uma pessoa honesta, decente, andar na palavra do Senhor, ser ofertante, ser dizimista, porque isso é comprometimento com o reino. Mas pastor, o meu dízimo, por exemplo, é R$400, mas esse mês ficou difícil, eu tenho que comprar um remédio de R$200. Meu irmão, compra o remédio de R$200 e dá os outros 200 que tu pode, que vai ajudar o ministério, vai ajudar a igreja, que eles também precisam. Nós precisamos pagar a luz, melhorar a casa, mas você não é obrigado a se escravizar quanto a isso. O dízimo é aquilo que você vai dar voluntariamente, segundo as suas posses. Se você pode dar os teus 400, os teus 100, os teus 200, vai dar. Se não pode, tu investe aquilo que você está precisando, no outro mês você dá, porque você não está servindo a homem. Deus conhece os corações. Lembre-se de Ananias e Safira, que foram mentir para Deus, foram fazer de Deus algum tipo de ser bobo e caíram mortos aos pés do Senhor e aos pés dos apóstolos. Então a Bíblia está falando assim, ei, Deus é rígido nas suas leis e não aceita que o homem brinque com ele. Então sirva ao Senhor, adore ao Senhor. O dízimo é adoração. Pastor, já teve pessoas aqui que falaram, pastor, não posso dar o dízimo. Eu falei, então não dá, meu irmão. Deixa mês que vem você dá. Pastor, não tem problema não? O devorador não vai na minha casa? Não, não vai não, meu irmão. Isso é história da carochinha. Isso é história de quem está interessado no teu dinheiro. Vai lá, compra o teu remédio, compra o que está faltando. Mês que vem, se tu não puder dar, não dê. Investe em você, porque a bênção do dízimo primeiro é para você. Aí a pessoa levou 3 meses e depois veio, pastor, graças a Deus eu consegui. Aqui está o meu dízimo, estou muito feliz com isso. Quer dizer, ele é adorador, tem compromisso não com o pastor Mestre, mas com Deus. Eu não preciso de mandar envelope cobrando dízimo das pessoas, chamando elas de caloteiro, não, porque eu não abri igreja para enriquecer, eu abri igreja para te ensinar a palavra. E Jesus está falando para esse povo aqui, que ele é o pão que desceu do céu, em nada parecido com o maná que Deus deu no tempo de Moisés, porque o maná vossos pais comeram e morreram, mas esse pão que desceu do céu, quem comer dele não morre mais. Jesus está garantindo a quem comer desse pão não morre mais. E o pão, de fato, ele vai dizer assim, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho dele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe qual é a dinâmica aqui? Aquele que se alimentar de mim, que andar na minha palavra, que for fiel a mim e andar comigo, no último dia eu vou ressuscitá-lo, e ele vai viver comigo para sempre. O Senhor está prometendo, promessa do próprio Filho de Deus, o homem que me aceitar e andar comigo, não morrerá eternamente, mas viverá para sempre, porque quem come desse pão, ele tem força interior, tem vida interior, e a vida divina, ela não pode ser destruída. Por isso que a Bíblia nos mostra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, que Deus nos dá o poder de ser feito filho de Deus. Quando tu recebe esse poder, ninguém pode tirar isso de você. Essa herança é bênção de Deus na sua vida, está dentro de você, estabelecida por Deus, pela vontade do Pai, porque Ele conhece os corações, Ele sabe quem é adorador. Tem muita gente que, eu dou dízimo, pastor. Eu conheço muita gente assim, é dizimista fiel, e abre a boca para dizer, não, eu tenho prosperidade porque eu dou dízimo, mas é adúltero. Aí eu fico olhando para a pessoa assim, e vejo como que eles se enganam. São adúlteros, estão envolvidos em coisa errada, com crime. Aí eu fico olhando assim, que esse indivíduo está... Que água, que pão é esse que esse cara comeu? Qual a fonte que ele está bebendo? Que não, eu sou fiel no dízimo, Deus me prospera muito. Não, prospera que você trabalha. Porque o indivíduo que é budista, que é católico, que é islâmico, que é protestante, que é evangélico,
que é da Umbanda, da Quimbanda, muitas das vezes eles são prósperos como qualquer outro crente, tem muito dinheiro. Eu conheço muitos desses que tem boa casa, bom carro, tem casa de praia, viaja pra caramba, vai, curte a beça vida e não é cristão. Ele tem a religião dele lá que não tem nada a ver com o evangelho, mas é próspero. E a prosperidade não manifesta, ou seja, não diz quem você é em Deus. O que diz que você é em Deus é a sua santificação por meio da palavra. É se o teu homem interior está cheio desse pão. Pão é palavra, pão é comida, pão é aquilo que tem conteúdo e seja constante dentro de você, para que a tua vida possa ser norteada, guiada por Deus. Esses homens diziam ter o Pentateuco na mão, mas não reconheciam o Filho de Deus. E hoje a igreja é, entre aspas, carrega a Bíblia na mão, mas a vida do crente não está pautada na palavra que está escrita aqui. Quem dá o ditame, quem dá as ordens aos homens. Como eu falei na EBD, hoje tem lugar que eu já fui pregar em igrejas, eu não estou falando mal, não é de maneira depreciativa, é para que você entenda como que a doutrina, o ensino humano é terrível. As mulheres não podiam tirar nem o bigode, tinha cada um com cada bigodão, aquele sombrão. Tem mulher que tem pelo aqui, e ela tem que tirar, senão fica feio. A mulher com o bigodão, os braços tudo cabeludo. Aí o irmão, não, aqui a doutrina é rígida. Aí eu fiquei olhando, eu fui lá, não falei nada, porque eu fui preparado para isso, eu fiz bom seminário, eu passei lá pelos estudos, né? A gente sabe lidar com essas coisas, mas irmão, tem coisa que é desnecessária. O jovem não pode andar de bermuda. Tu vê um jovem o dia inteiro, a noite toda, dorme de calça jeans. Eu era assim, por falta de conhecimento. Levou anos para me libertar das garras da religiosidade. O cara dorme de camisa de manga comprida, calça comprida, toma banho, bota aquilo. Ele tem até medo de mostrar um pouquinho da perna dele, porque se o anjo vê, eu não vou ser salvo. Meu irmão, o anjo não te leva para o céu nem para o inferno. Anjo trabalha ao teu favor. Quem te coloca no céu e no inferno é você mesmo, se você não cumprir com o que está escrito aqui. O próprio Deus não coloca ninguém no inferno. O homem vai com as próprias pernas dele, porque deixa de andar na palavra do Senhor. O meio de você ser salvo é andar nessa palavra. E quando tu anda nela, tu crê no Salvador, tu ama, tu faz a vontade dele. Então as pessoas estão aprendendo tudo errado. É por isso que hoje o indivíduo pega um vidrinho, levanta o vidro lá na frente, essa água aqui veio lá do Rio Jordão. Aí vende um vidrinho por R$1.000. O cara vai lá e compra. Essa lama aqui é do Mar Morto. O cara vai lá e dá 800, 500, R$1.000 na lama do Mar Morto. Diz que é do Mar Morto, vai lá. Aqui, esse sal aqui veio lá do Mar Morto, um sal abençoado. O camarada vai comprar. Então, o que nós estamos vendo hoje? A manipulação da fé, a manipulação do conhecimento bíblico para o interesse próprio, para tornar pessoas cativas. Jesus não veio fazer isso. Jesus veio trazer liberdade. Por isso ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é aquilo que o homem diz para você, que você faz, que vai te santificar para o céu. É o que Deus faz. Então, quando os praticantes do judaísmo andavam atrás de Jesus, eles andavam questionando e criticando tudo que Cristo fazia por meio do conhecimento da Torá que eles tinham, que eram incapazes de assimilar as verdades da Torá para viver a liberdade daquilo que a Torá dava para o homem. Eles se escravizaram, eles foram escravos. No sábado tinha que contar até quantos passos dava. Eles tinham coragem de salvar um cabrito, uma vaca, um touro, um jumento se caísse no buraco. Mas se um homem tivesse doente, com a mão ressequida, cego, coxo, como aquele paralítico de Betesda, que Jesus manda ele pegar a cama dele e vai para sua casa, aquele homem levanta, não, é pecado, é errado. Mas Jesus fala: então tem mais valor um jumento, uma ovelha, um bode, um cabrito do que um ser humano? Não pode. Eles falaram: é isso mesmo, o bode, o cabrito vale mais do que esse homem aí. E Jesus mostra para eles tamanho da ignorância que a religião faz na vida da pessoa. Então, quando nós contemplamos Jesus falando, olha, eu sou o pão que desceu do céu, e o pão que desceu do céu da vida. Por mais que as pessoas tenham riqueza, sejam milionários, eles buscam vida.
Atrás de vida as pessoas sobem em aviões e soltam de 2.000, 3.000 metros de altura com paraquedas. Muitos morrem porque às vezes não abrem, falha e caem, se esborracham todo. Atrás de vida, de sentir adrenalina e emoção, as pessoas hoje estão pulando de grandes penhascos com asa de pano e um paraquedas nas costas. Muito tem morrido e destruído a sua vida. Atrás de vida, de sentir emoção, as pessoas fazem loucura. Atrás de vida, de sentir emoção, de sentir algo diferenciado, gozar da dopamina e da adrenalina, as pessoas traem suas esposas, seus maridos, traem seus amigos, porque querem ter o prazer de pegar algo proibido e vão de passos largos para o inferno. Atrás dessas coisas, eles buscam a emoção de uma vida passageira, mas se esquecem de andar na palavra do Senhor, de se alimentar do pão vivo que desceu do céu. As pessoas defendem o seu CNPJ, as pessoas defendem as suas tradições, os seus costumes, mas são incapazes de estar do lado de Deus, de falar: meu irmão, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que estender a mão para o meu próximo, eu tenho que ter misericórdia do meu próximo. Eu tenho que respeitar o ser humano, eu tenho que respeitar a casa das pessoas. As pessoas não querem isso, são capazes de fazer coisas que você, se você for lá no inferno e falar para o diabo vai cruzar o braço, vai olhar para você e vai dizer assim: não acredito nisso não é possível. Mas o homem faz, por falta de amor, por falta de conhecimento, porque ele não quer se aproximar de Deus, não se aproxima de Deus fazendo jejum. É errado isso, esse ensino não tem nada a ver com o Evangelho. Não se aproxima de Deus morrendo de fome: Senhor, estou aqui sacrificando porque eu quero o Senhor. Não se aproxima de Deus subindo e descendo o monte. O que te aproxima de Deus é um coração quebrantado e que se alimenta dessa palavra, e que deixa essa palavra falar o teu coração, e que deixa essa palavra permear teu coração, para você ser uma pessoa diferenciada naquilo que tu fala, naquilo que tu faz, nas suas atitudes. Às vezes as pessoas estão à tua volta armando laço, fofocando, querendo te destruir, mas o Deus vivo está contigo. Não temas, porque eu estou contigo até a fundação dos tempos. Então, quando nós olhamos para Jesus dizendo: eu sou o pão que desceu do céu, de fato, a vontade de meu Pai é todo o homem que vê o Filho e crer nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Duas grandes bênçãos tem aqui, três grandes bênçãos. A primeira, você precisa de se alimentar dessa verdade. A segunda, tu vai ter a vida eterna, vai ser ressuscitado no último dia. E a terceira, vai viver com qualidade de vida com Deus para sempre. Mas para você alcançar essas benesses, essas promessas em tua vida, você tem que começar do princípio. Você tem que arar a terra, jogar semente, regar, esperar crescer, cultivar uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Como? Tem gente que entra na igreja, não se torna aluno da EBD, não vai no culto da palavra, não assiste um culto como esse, porque ele está na oração, ele começa a orar, é fácil você desvirtuar as pessoas do caminho certo. Ao invés da pessoa começar pelo estudo da palavra, eles querem orar, querem glorificar, porque lá tem um irmão que dá um grito diferente, fala uma língua diferente, aí sente emoção, arrepia: ai, Deus está aqui. Você pode estar sentindo Deus. Até a mula de Balaão sentiu a presença do anjo de Deus. Deus estava ali. Até a mula de Balaão falou, mas a mula de Balaão falou o que Deus estava fazendo ela falar. Mas a mula de Balaão sentiu a presença de Deus, mas a mula de Balaão estava com o coração puro do conhecimento de Deus. Não tinha nada, vazio do conhecimento de Deus. Nada. Muitos estão nas igrejas assim. Eles querem ouvir o irmão, chega lá e dá um grito, fala uma língua. Aí quando aquele irmão fala aquela língua, eu fico: ai meu Deus, emoção. Mas lá dentro do coração dele ele tem conhecimento nenhum de Deus, está vazio. O Espírito Santo não encontra palavra no coração dele, não encontra a vida no coração dele, não encontra o instrumento da verdade no coração dele, que é a palavra, para o santificar, para o potencializar, para levantar, para fazer ele caminhar. Então as pessoas querem a profecia, eu quero a revelação. Fizeram da casa de Deus um supermercado de oportunidade. Estão fazendo dos cultos de Deus o misticismo.
querem que a igreja se torne como aquela moça de Filipos, como a pitonisa de Endor, que Saul todo torto diante de Deus, fora da presença de Deus, foi lá consultar a pitonisa. Hoje tem muita gente com o espírito de pitonisa e com o espírito da moça de Filipe dentro da igreja, os adivinhadores. Eu fico bobo, eu pasmo com isso, que eu já vi pessoas virem, irmão, ore por mim, o irmão sai com aquele peito de pombo todo metido, aí levanta a mão, bota a mão na cabeça da pessoa, daqui a pouco, assim diz o Senhor para você. Aí entrega lá para frente. Aí eu fico só assim, irmão, há 40 anos que eu tenho de evangelho, eu fico só de braço cruzado olhando os filhos de Satanás dentro da igreja. Aí eu olho, eu olho observando. A irmãzinha vai embora, tadinho, igual o Vini profetizou para a irmã, o filho da irmã na vida do crime, no homossexualismo, e o cara profetizou, eu sou o Senhor, eu vou arrancar o teu filho de lá, eu vou trazer ele, eu vou fazer, vai acontecer e tal. A irmã ficou toda maravilhada. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, Jesus, a alegria de pobre dura pouco. Foi. Aí voltou na outra semana, eu já vi ela lá no banquinho chorando. Voltou na outra semana, já vi ela lá chorando. Aí, daqui a pouco ela passou perto de mim, pastor, Deus falou comigo, pastor Américo. Aí veio para o pastor Américo. Aí quando veio para mim, eu desço a lenha, eu bato com uma madeira divina. Veio para mim, irmã. Aí ela veio para mim, pastor Américo, meu filho está cada vez pior. Aí eu falei, mas Deus não falou para a senhora? Sabe, saiu daqui toda, pastor. Aí olhou para o irmão de longe assim, deu aquela olhada, o tal profeta estava lá, que estava lá dirigindo o culto. Ela deu uma olhada para ele e falou assim, pastor, só a misericórdia de Deus. Aí eu falei, irmã, não crê no homem, crê em Deus, deixa na mão de Deus, não se preocupe. A irmã botou o filho no mundo, mas a irmã é Deus para cuidar do seu filho. Entrega na mão do Senhor e ele vai ter o filho que ele escolher. É assim com meus filhos, é assim com o teu, é assim com o filho de todo mundo. Você ensina o caminho, mas escolher andar nele é do filho, não é teu. Aí ela ficou me olhando, eu falei, sossega o teu coração e toma cuidado com essas mensagens proféticas que vêm do inferno ou do coração do homem, que é o mesmo inferno que vem para te enganar, para tirar a tua fé. Pastor, estou quase saindo da igreja. Eu falei, não sai não, fica firme com o Senhor. Aí da outra vez foi profetizar para a moça, para essa mesma pessoa, a pessoa pegou, baixou a cabeça, não queria nem olhar para a cara do profeta. E ele está por aí, fazendo um sucesso passageiro. Quando chegar lá na glória, não tenho dúvida, Senhor, abre minha porta, deixa eu entrar em teu nome, eu profetizei. Você já viu lá? Que a primeira palavra que sai da boca do cara que bate na porta é, em teu nome eu profetizei, curei, fiz milagre, maravilha. O Senhor está lá dentro, nem abriu a porta, nem pela aquela janelinha para olhar, que é a vigiazinha que eles olham. O Senhor abriu, fechou, falou assim, aparta de mim, maldito, que eu não te aprovei. As pessoas não querem ser aprovadas por Deus, as pessoas querem ter aceitação imediata do ser humano. Por quê? Isso traz resultado, as pessoas sustentam eles. É por isso que as pessoas fazem isso. Se entrar aqui na igreja do pastor Américo, vai ouvir a palavra, a semente vai ter que ser plantada, o chão vai ter que ser arado, você vai pagar o preço. Tem um aqui que está pagando o preço, estou ajudando ele. Essa semana ele veio e falou, pô pastor, está dando certo? Eu falei, vai dar certo, se tu continuar, vai dar. Agora se tu sair desse caminho, passar para esse que está aí fora, você vai ficar do jeito que tu estava e vai para estado pior. Mas as pessoas não acreditam, as pessoas estão tão cegas espiritual, são incapazes de olhar Jesus como suprimento de vida. E quando Cristo diz que Ele é suprimento de vida, Ele está falando, eu sou o pão constante, alimento constante, e sou o alimento e suprimento de vida que dou consistência àqueles que se alimentam de mim. A vida está na minha palavra e na obediência a ela. É isso que Jesus está falando para eles, porque eles seguiam Jesus questionando, colocando defeito em tudo, mas não deixavam a palavra de Cristo descer aos seus corações. E a igreja de hoje, pastor Américo, será que está assim? Sim ou não? Sim. O camarada está chegando lá, ele, às
vezes está com câncer. Eu já vi gente doente de câncer porque fumou, usou muita droga, fumou muito cigarro, bebeu muita cachaça, usou, bagunçou, era madrugada na rua, de repente está com câncer. Aí veio, porque Deus não olha para mim. Não, Deus olha para você sim. Você está com problema porque você comeu mal, se alimentou mal e deu esse troço aí na sua garganta, no seu estômago, porque você usou coisas ilícitas para o seu corpo e você não quis ouvir. Agora que está ruim, Deus não está te ouvindo. Não, o indivíduo agora tu tem que pagar o preço, meu filho. Pagar o preço. Eu falei para uma vez assim, é melhor que tu morra em Cristo do que tu morresse fora de Jesus. Então fique firme com o Senhor. Aí me olhou o pastor e falou, não tem outra palavra para você. Aqui não tem profecia de meia boca. Eu falei que eu prego a verdade. Se tu está com essa doença, está em fase terminal, fique firme com o Senhor. Eu falei, é melhor tu entrar na vida, morrer, entrar na vida com esse câncer, do que você achar que tu está curado e ficar no mundo do jeito que tu vivia. Aí, qual que tu quer? Deus pode te curar e tu ir para o inferno. Então deixa Deus fazer a vontade dele. Pastor Américo, eu vou orar por você, se Deus quiser curar, cura, se não quiser curar, ele não vai te curar, mas o importante é tu ter o teu coração confirmado no Senhor. Orei por ele, 2 semanas depois ele foi para a glória. Agora, a salvação dele está na mão de Deus, só na eternidade que eu vou ver. Cada um veja como edifica. O próprio apóstolo fala, uns edifica com palha, outro com feno, outro com madeira, mas tem gente que está edificando com pedras preciosas, com ouro, com prata, que vai ser provado no fogo e vai passar. Então, se você não tem vida com Deus, se você não se alimenta de Deus, meu irmão, cedo ou tarde o vento vai soprar sobre o seu barquinho. As águas do mar vão arrojar sobre a sua vida. E o que vai valer é se essa palavra tem consistência dentro de você, para que quando tu perceber o mundo à sua volta mudando, a única coisa que vai te segurar, que vai te dar estabilidade, é a presença do Cristo em você, que é essa palavra. Ele só está onde a palavra dele está. Então, se você não tem a palavra de Deus no coração, o vento vai soprar e você vai ficar louco, enlouquecido. Por quê? Como os discípulos ficaram. Eles olharam para Jesus no barco, mas estavam gritando, mestre, mestre, acorda, mestre. Jesus acorda e fala, o que vocês estão me despertando? O Senhor se incomodou com aquilo. Porém, ele, um Deus que sabe que Pai que cuida, ele trouxe o resultado para eles, porque ele sabia que aqueles homens estavam com ele. Mas o Senhor fala, por que vocês fizeram isso? Homens de pouca fé. Ele está falando assim, por que não usaste a autoridade que eu vos tenho dado? Por que não usou a minha palavra em vosso favor? Será? Aí certa vez Jesus falou, até quando eu estarei convosco, geração incrédula? Jesus está falando assim, eu tenho que estar com vocês o tempo todo, para dar para vocês aquilo que vocês já têm? Eu tenho que fazer por vocês aquilo que vocês já têm, toda bagagem, todo poder que eu já dei? Jesus está falando para eles. Aí o Senhor vai falar, mar, cala-te, vento, acalma-te, acalma as águas, vento, cala-te, para tudo, e faz uma grande bonança. E ele fala assim, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Agora, pasme que eu vou te dizer quem é ele. Quem é ele? Você pode pensar assim, não, pastor Américo vai falar que ele é o Deus Criador, que com a sua palavra trouxe a existência, tudo que existe, verdade. Mas eu vou te dizer, o ponto primário, sabe quem ele é? Os discípulos que estavam ali no barco eram o quê? Filho de quem? Filho de homens. Sabe quem é que se levantou ali e falou para eles, por que vocês fizeram isso? Homens de pouca fé. Quando os discípulos clamaram ao homem Jesus, eles não clamaram a Deus, eles clamaram ao homem Jesus. E o homem Jesus, que era Deus homem, homem Deus, ele não usou das suas prerrogativas divinas. Acho que os irmãos leem isso aqui, talvez não entenderam nunca isso, mas hoje tu vai aprender. Quando Jesus levanta, Jesus está falando com eles, não como Deus Todo-Poderoso, porque se ele tivesse ali com as suas prerrogativas, jamais o mar se levantaria contra aquele barco, nem o vento sopraria, porque o vento e o mar, é bem claro o texto, lhe obedecem. Quando Jesus se levanta, Jesus olha para os filhos do homem
e ele é filho do homem. Ele diz: por que vocês têm pouca fé? Sabe o que é fé? É palavra revelada dentro do coração, que te dá poder e autoridade para você repreender o mal. Jesus está falando: por que, ó geração? Porque vocês têm pouca fé. Homem de pouca fé. Ele está falando assim, ó: a vossa intimidade com Deus é pouca. O vosso coração tem pouca intimidade com essa palavra. Porque se vocês tivessem intimidade e aproveitado tudo que vocês têm visto e ouvido eu falar, há muito vocês já tinham parado com esse vento, com a fúria do mar, que eu estava querendo tirar minha pestana, minha soneca. Aí o Senhor teve que ir, porque eles estavam com medo, e a Bíblia diz que o medo neutraliza a fé. O medo neutraliza o indivíduo. O medo entra no mundo dos teus sentimentos e pensamentos e torna você um gatinho. Miau, miau, Jesus acorda, miau, nós estamos morrendo. Aí levanta o filho do homem como eles, filho do homem. Aí se levanta o filho do homem, mas quando ele abre a boca, é a autoridade do leão da tribo de Judá que está saindo. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E na hora, aí eles olharam e: quem é este? É o filho do homem. Deus deu o poder dele para o filho do homem. Lembra que Jesus falou assim, ó: e eu darei a minha glória a quem eu quiser. A glória de Deus é o verbo encarnado, e hoje é o verbo entronizado dentro de cada um de nós com essa palavra. Quando estamos com ela, por isso que às vezes você olha e fala: caramba, por que essa mulher não caiu? Por que esse indivíduo não enlouqueceu? Olha o que o diabo fez com essa pessoa, olha o que o diabo está querendo fazer, olha o que estão armando contra ela. Meu querido, pode armar. Se passar do limite que Deus permitiu, o fogo vai consumir. Morre de infarto fulminante, cai doente numa cama, porque Deus não brinca de ser Deus. Mas quando você se alimenta desse pão do céu, quando você se torna diferenciado para Deus, quando você se alimenta desse pão, quando você tem intimidade com esse pão te dá vida, e vida fala de autoridade para sobrepujar o mundo, o diabo e a carne, e te dá qualidade de vida para você viver com ousadia de cabeça erguida. Por isso as pessoas às vezes não conseguem entender por que esse irmão continua caminhando, por que essa pessoa continua caminhando, porque ele é o filho do homem, como Jesus era filho do homem. Como Jesus fala: eu sou o filho do homem, é um modelo que Deus mostrou para a humanidade caída. Quando você quer um modelo de alguém caído, que não tem domínio, não tem força, não tem temperança, é porfiador, é carnal, como lá em Gálatas 5 você olha para Adão no Éden. Quando você quer ver o modelo do filho do homem que Deus quer, você olha para o filho do homem chamado Jesus, o Cristo, o filho de Maria. Ele é um modelo. A autoridade romana sobre ele: vamos te matar, vamos te esquartejar, e ele tranquilão. O mar está agitado, os discípulos estão: oh, mestre, nós vamos morrer, nós vamos perecer, tu não vê? Acorda. Jesus acorda. Outra hora, eles estavam no barco sozinhos, apavorados, gritando: ah, Pedro, agora chegou a nossa hora. Talvez algum deles, eu estou conjecturando, deve ter falado assim: ó, foi o mestre que ficou lá naquela montanha e mandou a gente vir de barco, ele mandou a gente, nós vamos morrer. Daqui a pouco eles olham assim, daqui a pouco eles olham e vê uma silhueta vindo em meio de toda aquela tempestade. O que é aquilo? A Bíblia diz que Jesus vinha caminhando sobre as águas em direção à embarcação, e Pedro diz: mestre, és tu? Aí, sabe o que essa palavra nos diz? Que quando você tem consistência dentro de você do verdadeiro alimento, mesmo em meio à tormenta, se você parar e olhar, Pedro parou e olhou: mestre, é o Senhor. E Jesus falou: sim, Pedro, sou eu. Então manda eu ir contigo. Vem, Pedro. Pedro levantou. Essa palavra diz para você que se você tiver consistência dessa palavra dentro de você, e mesmo em meio à tormenta que ameaça a sua vida, a segurança da sua família, da sua casa, pode ser dívida, doença, o que for, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai falar para você: vem, Pedro, vem para perto de mim, porque aqui não tem tormenta.
Ele é aquele que tem o seu caminho na tempestade e faz da tempestade o tapete para ele andar. E Pedro vai e anda sobre as águas, até que ele tira os olhos de Cristo e olha para a tormenta. E quando nós olhamos para o mal que nos cerca e perdemos a visão do divino, nós afundamos na lama do pecado e na desgraça desse mundo. Mas se nós estivermos com os nossos fitos naquele que é o Senhor de tudo e de todas as coisas, mesmo que a tormenta estiver na nossa vida, mesmo que o mal esteja nos governando, nós vamos ter equilíbrio próprio e Deus vai escrever uma nova história para você. Aqui Jesus está no diálogo, no embate com os fariseus, praticantes do judaísmo. E eles estão, não foi Moisés que nos deu, e Jesus fala, foi meu Pai que deu. Não, mas que pão é esse? É o pão que é descido do céu. Quem é esse pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o vosso suprimento de vida. Eu sou a vida. Eu sou o alimento que vocês têm que ter dentro de vocês. Há muito vocês já deviam abandonar os escritos de Moisés e olhar para mim, porque eu sou a lei encarnado, feito carne. Eu sou o cumprimento de todas as coisas e promessas, tanto dos patriarcas, quanto dos escritos, quanto dos salmos. Tudo se cumpre em mim, é isso que Jesus está falando. E aquele que crê em mim, eu vou dar a vida eterna. E quem se alimentar de mim terá a vida interior para vencer o mundo, para vencer os questionamentos, para vencer as tribulações, para vencer as dificuldades da vida. Vão ter que olhar para mim, vão ter que me ter dentro, vão ter que ter intimidade comigo. E eu vou liberar vida, cada vez mais vida, para que tenham vida. E o Senhor diz, e a vida tem que ser abundante. Que essa vida abundante possa ser derramada em seu coração. Que essa vida abundante possa abrir os seus olhos para que você não fique preso à filosofia desse mundo. Que essa vida abundante possa abrir os seus olhos espiritual, para você não ficar escravo de profecias de homem. A palavra de Deus, ela é a profecia por excelência. E a palavra de Deus disse nós, Paulo dizendo às igrejas que ele fundava no meio do povo gentio, um povo que saiu da mentira. Paulo diz, se vós retiverdes esse evangelho em vosso coração, reter ali é aprender, assimilar e cumprir com ele. Ele é o evangelho da vossa salvação, por ele sereis salvos. Quando Paulo está falando isso ali, é a salvação de qualquer problema, de qualquer mal. O Senhor está conosco. E nem sempre a salvação vai ser vista pelas pessoas como algo tremendo na sua vida. Às vezes, uma derrota é uma salvação para você. Às vezes, quando Deus permitiu Paulo ser decapitado, as pessoas, eu já vi muitos pastores, foi abandonado, foi decapitado. Não, a Bíblia diz que Paulo cumpriu com o seu propósito. E quando chegou no final, que Deus viu que não tinha mais condição de Paulo ficar, ia ser só sofrimento para ele, Deus permitiu o corpo da carne ser ceifado, mas ele está coroado com a vida eterna. Em breve o Senhor se manifestará e nós veremos o nosso irmão Paulo. Às vezes Deus põe um fim para interromper o sofrimento, mas muitas das vezes Deus deixa você no sofrimento porque Ele põe uma vírgula na tua história, escreve um novo tempo para você e faz você andar em triunfo. Para quem te olhar, fala assim, olha, quem viu lá atrás, olha quem está vendo, olha onde Deus tirou e olha onde Deus botou, porque a Bíblia diz que tudo contribui para a glória e louvor do nome de Deus. E às vezes nós não queremos passar pela tribulação, que hoje nos aflige, que hoje me faz chorar, que hoje me faz sofrer. Eu estou vivendo isso. Se eu não quero isso, eu não vou ter como chegar lá na frente para ser um testemunho de vida para as pessoas olhar para mim falando, olha, hoje eu estou sofrendo, mas aquele lá sofreu tanto, mas olha onde ele está. Às vezes Deus permite você passar pelo sofrimento para você ser exemplo para muitos que estão sofrendo, às vezes menos que você, às vezes mais do que você, mas Deus é na sua vida. Tem pessoas que só acham que Deus está na vida quando está tudo dando certo, tudo mil maravilha, tudo abençoado. Meu irmão, José foi odiado pelo irmão, desprezado pela família, desprezado pelos irmãos, jogado na prisão, casa de Potifar, jogado na prisão de novo, sofreu, apoiou, ganhou chicotada, levou muita bufetada. Depois Deus, e o jovem lá atrás, ele podia dizer para Deus assim em oração, Senhor, Tu me enganou,
Tu me mostrou lá os feixes de trigo dobrando. Tu me mostrou algo que eu entendi mais ou menos aquilo que José do Egito não era bobo. Ele sabia que ele estava proposto para alguma coisa, mas Senhor, mas o que está acontecendo? As pessoas querem chegar no propósito, mas não querem passar no processo. As pessoas querem os lauréis sobre sua vida, mas não querem pagar o preço da caminhada. As pessoas querem resposta de Deus, mas sem buscar a Deus pela santidade, que é que Deus se dobre para eles. Eu já vi pessoas falando assim: está escrito, tu tem que me abençoar. Eu falei: irmão, aí a pessoa veio para mim: ora assim também. Eu falei: não vou orar assim não. Tá louco, rapaz? Não vou orar assim nada. Tu acha que eu estou falando com quem? E na época eu não tinha muito conhecimento, mas eu tenho isso desde que eu aceitei Jesus. E os caras oraram, cobrar. Hoje em dia, eu vou falar para vocês, já morreram alguns perdidos no pecado, e os que estão vivos estão tudo desviado, tudo fora da presença de Deus. E eu continuo na presença de Deus, continuo na presença do Senhor. Sabe por quê? Eu adquiri temor desde o início da minha caminhada. Não, tu tem que me dar, porque está escrito que tu vai me dar. Eu profetizo que o Senhor vai me dar. Eu ficava olhando: mas né, agora assim também. Eu não vou fazer isso não. Tá louco, rapaz? Tá pensando que eu estou falando com quem? Com meu pai, com a minha mãe, com qualquer um aí? Eu estou falando com Deus, rapaz. Não, Senhor, se o Senhor quiser me abençoar, me abençoa. A tua vontade tem que ser feita na minha vida. Aí me olhava, 2, 3, 4, 5, me encarnava. Esse cara não tem fé não, esse cara aí. Hoje, muitos deles já morreram fora do evangelho, os que estão vivos hoje, tudo desviado. E eu continuo na minha caminhada, porque eu aprendi a respeitar a Deus. Eu aprendi a temer ao Senhor. Eu aprendi a saber que eu sou pó e cinza e Ele é dono de todas as coisas. Eu aprendi a saber que eu sou falho. E eu estou diante de um Deus que é vivo e poderoso. Eu me curvo diante dele, eu me rendo diante dele e aceito, como Jó falou: mulher, porque quando veio os lauréis e as bênçãos, nós aceitamos, e agora que o couro está comendo, a gente vai blasfemar contra ele? Servimos a Deus só pelo que Ele nos dá? Aí quando Deus está dando aquela resposta para a mulher de Jó, Deus está falando direto para Satanás. Se você olhar que o diabo fala com Deus no céu, na reunião, é Jó respondendo a mulher dele, porque o diabo está ali. Se você não vê isso, eu estou abrindo teus olhos hoje. Satanás entrou na mulher de Jó e falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha como tu está. Aí Jó vai: ué, quando Deus derramou as copiosas bênçãos sobre nossas vidas, nós glorificamos a Ele. Quando Deus nos deu casa, família, filho, riqueza, gado, nós glorificávamos a Ele. Se tudo isso está sendo tirado, com certeza não é Deus. Por que eu vou parar de glorificar um Deus que me colocou e que me deu o que me deu? Porque eu estou passando por uma aprovação. O Senhor me deu, o Senhor tira, Ele faz o que Ele quiser. Eu reconheço ainda na minha tribulação, na minha desgraça, eu te reconheço, ó Deus, como o Senhor da minha vida. Ali é Jó respondendo para o diabo, que estava na mulher dele, tentando fazer ele blasfemar de Deus, falando: meu querido, eu não sirvo a Deus só pelo que Ele me dá, pelo que Ele proporciona para mim. Eu sirvo porque eu reconheço como Senhor, e se Ele permite eu estar desse jeito, eu glorifico. Tem pessoas que Deus escolhe para enaltecer o nome dEle, dando milagre, dando prodígio, dando riqueza. Mas tem pessoas que um período, não a vida toda, mas um período da vida dele, Deus deixa passar no deserto, Deus deixa passar no mar, passa no funil, passa pela peneira, passa por tudo. Aí lá na frente, quando pensar que é o fim, Deus pega e coloca ele no trono, abaixo do faraó, José assentado, para que tenha uma história para ver lá, ó. A vida não é fácil para ninguém, mas Deus sempre está no domínio e na direção de todas as coisas. Que o Espírito Santo possa te abençoar rica e abundantemente. Que esse pão do céu seja constante na sua vida. Que você tenha amor por essa palavra. Que você tenha intimidade com Deus nessa palavra. Não se alimente das migalhas do inferno. Não vá atrás de emoção passageira. Não busque adrenalina, dopamina na prostituição, na riqueza ilícita, na mentira, na covardia, na fofocaria, no prazer de ver o teu irmão perder. Busque a graça de Deus, ainda que seja difícil de buscar, ainda que você veja que é quase que impossível,
mas creia que Ele é o Deus do impossível. Deus trará resposta para você, Deus será favorável para você, porque a Bíblia diz que o Senhor está conosco, para nos dar o fim que nós desejamos. O fim que eu desejo depende da escolha que eu faço. O que você está escolhendo viver? Qual o caminho que você está trilhando? Como você tem vivido na sua vida? Fica aí a palavra e eu te convido para você se alimentar desse pão, porque este pão desceu do céu e este pão dá vida ao mundo. Deus te abençoe rica e abundantemente. Um beijo no teu coração. Até a próxima semana, onde teremos aqui a nossa escola bíblica dominical, nosso culto. Quero convidar você. Eu preciso aqui de parceiros. Eu preciso de pessoas que venham se tornar membro do corpo do Cristo aqui comigo, para nós nos levantarmos com força, para fazermos as nossas obras de missão, para termos aqui a nossa ação social, para termos os nossos evangelismos nos lares, para podermos salvar vidas e edificar vida. Um grande abraço. Igreja Pentecostal do Aficar, uma igreja de Deus do tamanho do seu coração. A paz de Cristo. Tenham uma boa noite.